E a base daquilo que nós comemoramos no Natal, evidentemente, que está na proclamação dos anjos, que encontramos em Lucas, no capítulo 2, no versículo 10 ao 12, que é realmente, inclusive, a base daquilo que nós chamamos Evangelho, Boa Nova. E nós, como igreja, somos cristãos evangélicos, porque nós acreditamos exatamente nesta mensagem, que é uma boa nova. Disseram assim os anjos, Lucas capítulo 2, verso 10, quando apareceram aos pastores naquela noite em que Jesus nasceu: não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A palavra de ânimo e coragem, a palavra de alegria e de boas novas, Evangelho, que foi trazida pelos anjos, era uma mensagem para todo o povo. E esta mensagem foi dada propositadamente aos pastores, uma classe social das mais baixas, uma classe social desprezada, sem importância, que convivia mais com animais do que propriamente com as pessoas. Para os irmãos terem uma ideia de como os pastores eram desprezados, nenhum tribunal aceitava o testemunho de um pastor, porque eles eram considerados mentirosos. Foram esses que o céu escolheu e os anjos escolheram para trazer a mensagem de que Jesus tinha nascido. Aquela classe mais inferior foi a classe que recebeu a notícia de que havia uma grande novidade e que esta novidade era para todo o povo. E talvez por isso mesmo começa pela classe mais baixa, para que todos soubessem. Mas para que nós possamos entender, irmãos, o que isto poderia significar para estas classes sociais sofridas, nós temos que ler o contexto no que isto acontece e que Lucas nos dá no início do capítulo 2. Veja lá a sua Bíblia, espero que ainda não a tenha fechado. No início do capítulo 2 diz assim, verso 1: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Este texto é um texto que nós normalmente, nós passamos por cima destes versículos. Eles não nos dizem muito. Nós normalmente pensamos que estes versículos são apenas a forma de Lucas criar algum ambiente, dar algum contexto. Afinal de contas, Lucas está escrevendo o seu evangelho para gentios, ou seja, para não-judeus. E ele está colocando o nascimento de Jesus dentro de uma perspectiva histórica, num momento histórico específico, e dizendo qual era a época em que isto acontece. Mas o que é que estas palavras nos dizem realmente? Mais do que apenas o contexto histórico, estas pequenas informações que Lucas aqui coloca, irmãos, são muito importantes para nós termos uma perspectiva do que as palavras do anjo queriam realmente dizer. E afinal, o que é que isto tem a ver com o espírito de Natal? Tem muito a ver, irmãos. Lucas fala sobre o imperador César Augusto. Augusto foi o homem que levou Roma a se tornar um império. Até o seu antecessor, Júlio César, Roma era uma república. Às vezes pensamos em Júlio César como imperador romano, mas ele não foi. Ele foi um cônsul de uma república. Foi o seu filho adotivo, o seu sobrinho, não é? Chamado Otávio, que tomou o poder pelas mãos e, através de várias manobras políticas, acaba por se alçar à posição de imperador, recebendo então o título de Augusto e adotando o nome do seu tio, o seu antecessor, passa a se chamar César Augusto. Ele leva o Império Romano a uma expansão nunca conhecida antes, realmente um império mundial. Mas sabe, irmãos, impérios precisam de exércitos, tropas. E tropas precisam de dinheiro para pagar os soldados, para pagar a sua alimentação, as suas deslocações, para pagar os seus aquartelamentos em todos os lados do império.
E como é que os governantes arranjam dinheiro para estes projetos tão grandes? Impostos. Roma criou o sistema mais bem elaborado de coleta de impostos que o mundo conhecera até então. Havia um imposto básico que era colocado sobre todas as rendas pessoais, de cerca de 1%. E o que os irmãos, quando ouvem disso, dizem: pá, maravilha! Oxalá tivéssemos no Império Romano 1% de imposto, de taxa anual. Isto era maravilhoso. Calma, irmãos, não se entusiasmem ainda. Porque este era o imposto básico, mas havia vários outros que eram acrescentados. Havia taxas para praticamente tudo, porque os romanos transportavam as mercadorias de um outro lado do mundo e tudo que as pessoas compravam praticamente tinha que pagar algum tipo de imposto. A maior parte da população da Palestina vivia do campo e havia impostos específicos para isso. Havia um imposto de 10% sobre os produtos agrícolas, 10% de tudo aquilo que era produzido. Mas, para alguns produtos especiais, como por exemplo o vinho, o azeite e a fruta, o imposto era de 20%. E a maior parte da produção da Palestina era exatamente vinho, azeite e fruta. Portanto, eles tinham que pagar 20% de imposto sobre tudo o que produziam, mais 10% sobre qualquer outro produto agrícola. Mas havia taxas para tudo, para propriedades, para construções, para terrenos, para animais. Se o irmão tivesse um jumento, pagava uma taxa. Se tivesse 2, pagava mais. Se tivesse 2 jumentos e uma vaquinha, mais ainda. E por aí andava. Se tivesse escravos ou pessoas trabalhando para si, mais impostos eram pagos. Mas o problema, irmãos, é que os impostos tinham que ser pagos em dinheiro. O imperador não queria jumentos e vaquinhas. Ele queria moeda. Mas a maior parte do povo não tinha moeda. Porque o comércio era comércio de escambo, ou seja, era comércio de troca. Quem tinha uma coisa trocava por outra no mercado. As pessoas não andavam com dinheiro. Então como é que conseguiam o dinheiro? Normalmente dos próprios cobradores de impostos. Os cobradores de impostos no tempo de Jesus eram pessoas muito simpáticas. Como as pessoas não tinham dinheiro para pagar, eles normalmente facilitavam e adiantavam o dinheiro a uma módica taxa de 4% ao mês. Dá 48% ao ano. E talvez o irmão comece a fazer contas e diga: bem, se calhar o Império Romano não era tão simpático assim. Mas atenção, irmãos, estamos a falar da Palestina. E os irmãos viram aí no texto um pormenor dizendo que Cirénio era governador da Síria. E Cirénio ficou conhecido por ser um governador sírio que também se envolveu em muitas atividades. E para isso ele cobrava imposto. Porque a Síria era quem tomava conta de toda aquela região. E era o governador da Síria que nesta altura recebia o imposto da zona. Mas como se não fosse suficiente, havia o rei Herodes. E Herodes ficou conhecido como Herodes o Grande por causa das construções que fez. Grandes palácios, grandes fortalezas, o Templo de Jerusalém. E para isto Herodes cobrava imposto. E como estamos falando sobre judeus, irmãos, eles ainda tinham que pagar o imposto do templo. É muito imposto, irmãos. Afinal, o Natal se calhar tem alguma coisa a ver com impostos. A verdade é que o povo simples no tempo de Jesus lutava debaixo de uma sobrecarga fiscal enorme. E o cidadão comum mal conseguia trabalhar para pagar os seus impostos. A vida era realmente difícil. Quando nós sabemos isto, irmãos, é provável que as palavras do anjo tomem uma outra forma e um outro sabor. O anjo vem falar a respeito do nascimento não apenas de alguém que vai ser um líder espiritual, mas ele fala sobre o nascimento de alguém que vai ser um rei, que vai trazer um novo tipo de governo, que vai trazer um novo tipo de soberania. Ele diz: na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta expressão, irmãos, dita no tempo do Império Romano, podia cheirar a rebeldia e a sublevação. A palavra Senhor usada aqui, Kyrios, era uma palavra usada unicamente para César. Só César era Senhor. Só ele tinha direito de cobrar. Mas os anjos vieram dizer ao povo mais simples do mais simples, ao que vivia com mais dificuldade: há uma grande alegria para vocês hoje. Há uma grande notícia, porque nasceu um novo tipo de rei, um novo tipo de Senhor. E ele nasceu aqui, na cidade de Davi, aqui perto de vós, em Belém. Irmãos, quando nós pensamos a respeito da salvação,
e daquilo que Jesus trouxe, nós normalmente pensamos a respeito do aspecto pessoal, e claro que isto é importante. Mas às vezes nós individualizamos de tal maneira aquilo que Jesus trouxe, que parece que a vinda de Jesus é apenas algo para nos trazer a nós, a cada um, pessoal e individualmente, uma salvação e um relacionamento com Deus. Mas Jesus veio não somente para a nossa salvação pessoal, mas para uma transformação mundial. Ele veio para iniciar um novo tipo de comunidade, uma nova sociedade. Quando nós lemos esta promessa que é feita aqui pelos anjos, por vezes somos pensados a achar que isto ficou apenas na promessa. Quando olhamos para os nossos governantes do dia de hoje, se calhar muitas vezes eles não nos parecem menos corruptos do que os romanos. E as dificuldades que o nosso país vive neste momento não nos parecem nada cristãs. Mas não vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Presta atenção no mundo onde nós vivemos e repara a diferença que existe nos locais onde o cristianismo cresceu, tomou força e é ainda hoje, apesar de tudo, uma influência significativa. Comparado com a cultura e a civilização do tempo de Jesus e aquilo que existe em muitos lugares do nosso planeta, aonde o cristianismo domina, irmãos, nós temos, por exemplo, a escravatura banida. Não temos escravos em Portugal, mas há muitos países do mundo hoje onde ainda há escravatura, porque o cristianismo não chegou a dominar ali. Nós temos no nosso país escolas e hospitais públicos. Foram criados por causa de um sistema que entendia a necessidade de ajudar o povo. Nós temos a segurança social estabelecida, por mais dificuldades que ela nos traga, e por ela não ser o ideal que nós gostaríamos, mas, irmãos, ela cuida de muitos dos desprovidos e providencia para momentos de dificuldade aquilo que não existe em grande parte do mundo. Por exemplo, se o irmão for à China, o maior país do mundo, com quase 1,5 bilhão de habitantes, existem milhões de trabalhadores. Há muito mais trabalhadores na China vivendo em circunstâncias tremendamente difíceis do que habitantes em Portugal. E há milhões de trabalhadores na China trabalhando em fábricas em condições miseráveis, ganhando menos do que $1 por dia. São menos de $30 por mês. Dá para aí uns 25 euros, irmãos, no fim do mês. Vejam em que condições essas pessoas vivem. Elas não têm segurança social, não têm acesso a qualquer tipo de cuidado de saúde, não têm subsídio de desemprego, não têm apoio à habitação, não têm incentivo à juventude. E quem fala deste país poderia falar de muitos outros, irmãos, onde a fé cristã não teve força suficiente para mudar a situação. No mundo onde o cristianismo se tornou forte, a solidariedade social e o cuidado das pessoas é muito maior. A primeira sociedade que realmente teve o cuidado de colocar todos os cidadãos em pé de igualdade e prestar benefício aos órfãos e às viúvas foi a Igreja de Jesus. Leia a Bíblia e leia o livro de Atos dos Apóstolos. Diz lá que quando a Igreja de Jesus nasceu, eles tinham tudo em comum e que não havia necessitados entre eles. E que os órfãos e as viúvas recebiam os cuidados necessários. Esta foi a raiz daquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Jesus não veio ser apenas alguém que falava de boa vontade e paciência. Ele não foi apenas um filósofo ou um ensinador ambulante que andou pela Palestina. Ele viveu entre as pessoas. Ele trabalhou como um homem do povo. Ele parou para falar com aqueles que andavam nas ruas. O Senhor Jesus curou os enfermos, sarou os feridos, atendeu os excluídos, recebeu as crianças, relacionou-se com as camadas mais baixas da população. Ele mostrou que era possível viver de um modo altruísta, criando um mundo melhor. E Ele nos deixou esta missão. Natal, irmãos, afinal, tem a ver com impostos. Porque foi a boa nova para um povo sobrecarregado de taxas e tarifas. Para esse povo, Jesus veio trazer a esperança de um mundo justo e solidário. E não foi só uma utopia. A sua igreja tem espalhado esta missão e esta mensagem no mundo. E até a governação nos países de influência cristã, apesar de nós muitas vezes não queremos perceber, prosperou, tendo a base da fé cristã como prática e mostrando a superioridade do cristianismo. Irmãos,
Natal é também isto. Vamos louvar ao nosso Deus pelo Natal. Vamos agradecer por aquilo que Jesus Cristo nos trouxe. Ele nos trouxe, em primeiro lugar, a cada um de nós, a possibilidade de voltarmos à comunhão com Deus. Ele nasceu para que nós pudéssemos um dia estar com Ele lá na glória. Mas desde hoje, enquanto aqui estamos, neste mundo com as suas dificuldades e as suas limitações, podemos experimentar a bênção de estar em comunhão direta com Deus. Mas Ele nos trouxe, irmãos, para também a mensagem e a possibilidade de termos um mundo melhor. E pela graça de Deus, nos países onde o cristianismo tem tido mais influência, há uma sociedade que é mais cuidadosa, há uma sociedade que é mais igualitária, é uma sociedade onde há algum cuidado do seu povo. É claro, irmãos, que este cuidado precisa aumentar e deve começar connosco, estando atentos àqueles que são nossos e que passam por dificuldades. A nossa igreja tem uma parte significativa do seu orçamento destinada ao apoio social. E nós rogamos aos membros da igreja que nos façam chegar as necessidades. Nós só podemos ajudar quando sabemos. Por vezes estamos conscientes, por vezes não. Mas é a nossa responsabilidade como cristãos dar o apoio àqueles que precisam. É uma nova de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que a paz e a satisfação que Jesus Cristo pode trazer aos nossos corações nos tragam alegria neste dia de Natal também. Amém.